A gente está falando sobre a influência dos espíritos, né? Que os espíritos, o inimigo. Mas o que são os espíritos? Então, antes mesmo de falar de seitas e heresias, vamos falar sobre os espíritos. O que são espírito? Espírito é um ser que não, né, é um ser ou uma dimensão de um ser que está além do que a ciência pode medir. É sobrenatural, não é natural. Natural pode ser medido pela ciência. O espírito é uma dimensão sobrenatural. A Bíblia só refere 3 tipos de espírito, né? Se tu ler na Bíblia, tu vai encontrar o Espírito de Deus, que é o único Criador eterno e todo-poderoso. Esse Espírito ele não é uma criatura. Esse Espírito ele nunca foi criado, ele sempre existiu. E ele, a Bíblia chama ele de Pai dos Espíritos, porque a partir dele surgiram os outros, os 2 espíritos, que é os espíritos dos anjos. E os anjos são criaturas espirituais sem corpo. E o espírito humano, que são criaturas, também criaturas de Deus, mas que habitam dentro do corpo e possuem uma alma. Que possuem, né? A alma é a parte psicológica do sujeito. Então, o que são os anjos? Os anjos são seres espirituais criados para servir a Deus. E eles têm poderes, como são espirituais, eles podem... eles não estão sujeitos ao espaço, eles podem ir de um lado para outro, eles não cansam, eles não precisam de alimento. E tem poderes especiais para atuarem, poderes sobrenaturais dados por Deus. E esses anjos, de acordo com a sua função, eles são divididos em classes. Então tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. São classes de acordo com a função que eles exercem. Os serafins são os seres espirituais mais próximos do trono de Deus e são seres espirituais de adoração. Eles adoram a Deus. Eles ficam em volta do trono de Deus dizendo santo, santo, santo. Eles são seres de adoração. Eles são os seres mais próximos do trono de Deus. Os querubins são espíritos guerreiros usados por Deus em situações específicas. Então os querubins são enviados em batalhas espirituais. Já os arcanjos são administradores das missões dadas por anjos. São chamados de arc, quer dizer assim, superior, são anjos superiores. Então são anjos que distribuem funções para os demais anjos, são anjos administradores. E os propriamente chamados anjos são os mensageiros, que interagem diretamente com os seres humanos. Então são anjos que enviam mensagem de Deus para os homens, né? Eles eram muito presentes no Antigo Testamento, né? Antes da renovação da aliança pelo sangue de Jesus, né? Mas eles continuam existindo, só que não estão mais tão presentes, porque hoje em dia o próprio Espírito Santo veio habitar conosco, que é o Espírito de Deus, né? Então assim já não são mais tão necessários, mas ainda são tão presentes e ainda exercem função. Tá, mas eu falei que a Bíblia só fala de 3 tipos de espírito. O espírito de Deus, que é o Criador, os anjos, que são criaturas espirituais, e o espírito humano, que é o espírito de cada um de nós, que habita dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma. Daí você diz, poxa, pastor Danielson, tá errado, porque tem os demônios não são, então não existe demônio, mas a Bíblia fala de demônio. Bom, os demônios, eles são espíritos malignos. Mas os demônios, eles eram anjos, né? Então, quando eu falo que a Bíblia fala de 3 tipos de espírito, é que os espíritos malignos, eles eram anjos. A gente já vai ver essa história, vamos ver nesse slide aqui. E esses espíritos malignos são chamados na cultura em geral, ou nas outras religiões, são chamados como fantasmas, como almas penadas, como espíritos encarnados, como deuses, como orixás, como caboclos, como guias, como os espíritos de luz, etc. Mas não passam de espíritos malignos manifestos em formas enganosas. Eles se manifestam de forma enganosa, porque se eles aparecessem lá como um espírito maligno, ninguém daria ouvido para eles nem obedeceria. Então eles se fantasiam de coisas, se fantasiam de um falso Deus, se fantasiam de um guia, de um espírito de luz, né? Até de anjo eles se fantasiam, para que a gente, ou de uma pessoa que já passou, querida nossa, e
e que já morreu, eles se fantasiam disso para que eles possam interagir conosco e que a gente escuta eles. Jesus chamava esses espíritos malignos de demônios. Ele não chamava nem de fantasma, nem de alma penada, nem de Deus, nem de Orixá, nem de guia, nem de espírito de luz. Ele chamava de demônios. Da onde vêm os demônios? Os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus e seguiram Satanás. E eles perderam seu propósito original. Eles eram anjos, mas quando eles se rebelaram contra Deus, eles deixaram de ter comunhão com Deus e deixaram de ser santos e perderam seu propósito de servir a Deus. Ao perderem a comunhão com Deus, os anjos caídos viraram os demônios. E assim como os anjos eram divididos, quando eles caíram, eles continuaram se dividindo em grupos conforme, né, que são chamados hostes, principados e potestades. Os demônios se passam por pessoas ou se passam por anjos para poder enganar, manipular e influenciar as pessoas. Foi aquilo que eu já falei, né? Que se eles aparecessem como espíritos malignos, ninguém daria ouvido e ninguém obedeceria. Então eles se passam por deuses, eles se passam por pessoas que já passaram, eles se passam por anjos, né? Para que quando eles falarem, as pessoas obedeçam. Se eles falassem, eu vim aqui para matar, roubar e destruir, ninguém ia dar ouvido para eles. Então eles se disfarçam. Eles continuam divididos em classes. Por exemplo, as classes de demônios. Satanás, a palavra Satanás não é um nome. Satanás quer dizer o adversário ou inimigo. Quem que é esse Satanás? Esse Satanás foi um querubim. Olha, ele era um alto anjo no céu. Mas no início dos tempos, ele se rebelou contra Deus e perdeu sua comunhão com Deus. E se tornou o príncipe dos demônios, ou seja, aquele que coordena todas as potestades, principados e hostes, né? Então é ele que está acima coordenando a ação dos principados, a ação das potestades e das hostes. Este é Satanás. A tradição cristã costuma chamar esse querubim de Lúcifer, mas a Bíblia não diz o nome dele. Não diz que o nome dele é Lúcifer. Mas, como dizem nos livros proféticos de Isaías, Ezequiel diz que esse querubim ele era o portador da luz. A palavra Lucifero quer dizer portador da luz ou iluminado. Então eles assim, deram esse apelido para esse querubim. Mas a Bíblia não diz que o nome dele é Lúcifer. É só a tradição religiosa cristã que costuma chamar ele de Lúcifer. Mas Jesus chamava Satanás de Beelzebu. Então deve ser esse o nome dele, né? Até eu não sei o que significa Beelzebu em aramaico, talvez seja um sinônimo. Mas a palavra Satanás quer dizer o inimigo, o adversário. Adversário de quem? De Deus? Não, de Deus não tem ninguém que seja adversário. Porque Deus, ele é maior que tudo. Mas ele é o adversário da nossa alma e adversário da obra de Deus na terra. Porque ele está aqui para matar, roubar e destruir. Então ele é o adversário. E Jesus chamava de adversário. Vem da palavra Rachatã, que significa o inimigo, o adversário. Bom, e Satanás coordena todos os outros demônios. Potestades. Potestades são grupos de demônios que agem em assuntos específicos relacionados a pecados. Por exemplo, existe potestade da luxúria, existe potestade da ganância, existe potestade da vaidade, de rebeldia. Nas religiões, essas potestades são chamadas de deuses maiores. São chamados, por exemplo, de orixás, são chamados de espíritos de luz, são chamados de deuses maiores, né? Arcanos, né? E decanos são chamados de deuses maiores nas religiões. Os principados, eles atuam em regiões geográficas. Lembrem-se uma coisa, que só Deus é onipresente. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum outro ser pode. Nem anjo, nem ser humano e nem demônio pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles se dividem em regiões e coordenam regiões para poderem... Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles podem exercer influência em todos os lugares ao mesmo tempo, dividindo o mundo em regiões.
E os principados, eles atuam em cada região. Então, assim, atuam em regiões coordenando a ação das hostes demoníacas. Então, nas religiões, essas potestades são chamadas de deuses intermediários, como Exus, como guias. Então, eles coordenam, por exemplo, vai ter um principado atuando, digamos, no Rio Grande do Sul, um principado atuando nos outros países, nos outros estados do Rio Grande do Sul, aqui nessa região, são principados. Eles estão ali para coordenar o que os outros demônios vão fazer. E aí sim chegamos às hostes. As hostes infernais, é a classe dos demônios que recebem ordem dos principados e potestades. Então, Satanás manda ordem para os potestades e ordena os principados. E os principados e potestades ordenam as hostes demoníacas. Existem várias. Existem hostes de demônios que trabalham só como espias, por exemplo, só para observar. Hostes que trabalham como perturbadores, só para atrapalhar, para confundir. Hostes que trabalham como tentadores, como acusadores. Tem várias hostes diferentes, né? Então, as hostes são os demônios que agem diretamente com a humanidade, influenciando, oprimindo, e algumas vezes algumas dessas hostes até mesmo possuem, controlam as pessoas. E nas religiões aparecem como deuses menores, como gênios, duendes, fadas, caboclos, pretos velhos, etc. Essas hostes, eles de fato, eles agem diretamente com as pessoas, né? E chegam a andar em grupos, né? Jesus, por exemplo, expulsou legiões, né, de hostes. Legião é um grupo muito grande de demônios. São essas hostes infernais. Tudo isso está na Bíblia. A gente fez um apanhado